Hoje, possivelmente, você vai sentir que seu emocional ele tá muito mais sobressaído, né? Ele tá muito mais transbordante, né? Afinal, a lua cheia está no signo de Peixes e a gente vem aí de uma semana tentando manter, né, um controle emocional, uma responsabilidade sobre a nossa vida, tentando manter as atividades que a gente precisa fazer. Mas ao mesmo tempo, assim, sentindo uma necessidade de mais recolhimento, sentindo uma necessidade de se cuidar mais, sentindo uma necessidade de entrar em contato com as nossas necessidades pessoais, né? E não tanto as necessidades externas da nossa vida. E aí, quando chega em Peixes, agora no final de semana, né? A gente vai sentindo mais essas nuances piscianas, que é uma nuance mais sensível, é uma lua que traz muita conexão, é uma lua que busca interação, ela busca se conectar com as pessoas, ter trocas mais verdadeiras, ela traz uma sensibilidade, uma empatia muito grande, tá? É difícil nessa lua a gente ter uma percepção de individualidade. Então aqui já fica a dica do dia, né? Perceba os seus sentimentos, perceba as suas necessidades para que não se misture demais com os outros, né? A gente pode ficar mais sensível, mais gentil, mais compreensivo, mas a gente precisa perceber o quanto às vezes a gente pode se anular, se sacrificar. Entende? Pelo outro, pelos outros, por uma causa, por uma ideia, pelo trabalho, pelo amor, pela família. A gente precisa entender aqui os nossos sacrifícios, porque a gente pode ter uma falsa ideia do que é ser empático, né? A gente pode ter uma falsa ideia do que é compaixão, do que é sensibilidade, do que é amor. A gente pode romantizar muito essas palavras, tá? Então a gente pode entender que isso é eu me entregar de cabeça, eu fazer somente pelos outros, eu fazer somente pela causa e esquecer de mim, esquecer das minhas necessidades básicas, né? Que a minha estrutura física, a minha estrutura emocional, mental, para poder realizar aquilo, e até mesmo espiritual. Se eu não tô numa pessoa, se eu não tô num momento completo da minha vida, se eu não tô num momento estabelecido, se eu não tô num momento estável, né? Se eu tô muito irritado, se eu tô confuso, se eu tô perdido, de que forma, dentro da minha desestabilidade, eu posso ajudar alguém, né? De que forma da minha desestrutura eu vou ser estrutura para alguém, entende? Quando a gente começa a ter esse senso de percepção, fica mais fácil, a gente compreender o nosso papel no todo, né. Então o nosso papel nas nossas relações, o nosso papel no nosso trabalho, o nosso papel na nossa casa, independente de qual posição você tá, independente se você é mãe, se você é pai, se você é filho, se você é irmão, se você é funcionário, se você é empresário. Independente desse papel, você tem que estar bem para poder desempenhar o seu papel, né? Para poder atuar na sua vida, tá? E aqui vocês sabem que eu não gosto muito de falar astrologuês, mas eu vou falar um pouco dessa influência da Lua em Peixes, porque ela tá passando por alguns desafios, né? Nesses momentos, nessa sexta-feira, amanhã já melhora um pouco, mas nesse momento ela passa pelos desafios ainda saturninos, vamos dizer assim, e a gente já vem dessa semana nessa busca de obrigações, realizações, honrar com os nossos compromissos, e isso pode ter sido um desafio, ou pode ter sido bom, enfim, mas sempre causa um peso, né. A gente começou a semana com uma lua cheia em Capricórnio, depois a gente veio para Aquário, uma rebeldia, um caos, né, para alguns foi um caos, para outros foi uma rebeldia, um questionamento, dúvidas, né.
sem fim, que é o que traz muito aquário, né? Aquário vem desestruturar tudo aquilo que a gente quer controlar demais, né? E aí, quando chega em peixes, a gente começa a soltar um pouco as amarras, porque a gente já não aguenta mais, né? Então, é um momento da gente se cuidar mesmo, é um momento da gente olhar para nossa energia, para o nosso emocional, para as nossas necessidades, para as pessoas à nossa volta, né? Para a gente se reconectar. Porque dentro desse flow, né, desse mood da vida, a gente pode ir se desconectando das pessoas, né? Às vezes ficar um pouco irritado e não querer falar com aquela pessoa, tal, e depois você vai retornando, né? As conexões, né? E aí aqui que fica o lugar da gente deixar um pouco o orgulho de lado, da gente deixar um pouco as nossas expectativas, da gente começar a aceitar mais, compreender mais, perdoar algumas atitudes, né, que nos incomodam, mas que a gente fala, ah, ok, né, tomou teve esse comportamento porque estava se sentindo assim, aí você compreende, fala, ah, é normal, né, compreensível, tudo bem, te desculpas, ó, eu também me desculpa porque eu fiz isso, porque eu estava numa semana assim, então aqui a gente começa a se reconectar, esse é o sentido de peixes. Afinal, esse é o objetivo, mas a gente tem aspectos no céu que podem sim exaltar os ânimos das relações, né? Por isso que vai ter que ter muita maturidade emocional para lidar com os imprevistos, para lidar com a falta de tato, com a falta de, com a reatividade, porque pode ser muito forte, porque vai pegar num lugar de ego. Eu quero desse jeito, eu gosto desse jeito, eu me incomodo com isso. E aí pega nas pequenas coisas do dia a dia, sabe? Ai, me incomoda o jeito que deixa a luz acesa, me incomoda o jeito que deixa o copo na pia. Então, assim, são as coisinhas pequenas que incomodam. E essas coisinhas pequenas vão se tornando maiores. E aí a reatividade, a falta de jeito, de tato, de falar, de conversar, de se expressar pode animar, exaltar os ânimos, tá? De um ponto de vista de desenvolvimento pessoal, isso é bom, porque você uma grande oportunidade de você sentar e conversar sobre o que está te incomodando. Então, aproveitem esse momento lunático para resolver questões de relacionamentos, tá? Do mais, num geral, a recomendação é que vocês façam uma autorregulação emocional. Então, assim, observem o que foi pesado na semana, o que tá desgastante, o que não tá dando mais certo na tua rotina, o que não faz mais sentido para você. Consulta o coração, suas necessidades, suas vontades, seus propósitos maiores, né? Hoje tem esse jogo numérico aí do 77, né? 777, porque 2023 também faz 7, né? Então, todo mundo diz que é esse portal. E o portal 7 é um portal de elevação espiritual, e isso nada mais é do que a gente sair das vibrações mais negativas, vamos dizer assim, raiva, frustração, medo, a gente trabalhar nessas frequências e a gente se elevar para outro nível, tá? E a gente pode fazer isso facilmente através de várias técnicas, através de várias práticas holísticas, tá? Se você não faz a mínima ideia de qual prática, ou você não tem o hábito de praticar essas questões holísticas, né? A gente pode fazer meditações, a gente tem banhos de ervas, a gente tem vários tipos de práticas que a gente pode se autorregular emocionalmente, tá? Se você tá ouvindo esse podcast hoje, lá no meu Instagram, eu vou abrir esse diálogo lá para a gente trazer aqui práticas e técnicas holísticas para o que você tá sentindo, tá? Então vai lá dar uma olhadinha nos meus stories. E com isso é possível a gente sair de algumas vibrações
e ir para outras, tá? Mais rapidamente. Muita gente tem dificuldade de fazer essa mudança vibracional, né, racional, ok? Apesar da nossa mente ser muito potente, ela não é responsável por tudo no nosso corpo, tá? E todas essas práticas holísticas, ela auxiliam essa mudança, esse estado etérico que a gente fala, né? E o número 7 é muito isso. Outro ponto que eu queria colocar aqui é sobre as questões de manifestação, que estão falando, né? É um portal para uma abertura de manifestação. Todo portal, todo dia é dia de portal, né? Todo dia é dia de magia, todo dia é dia de você manifestar uma vida melhor. Todos os dias são oportunos para isso. Mas toda vez que a gente muda a nossa frequência vibracional, é uma grande oportunidade da gente manifestar muitas coisas, ok? O que não adianta é a gente desejar muito uma coisa. Observem essa fala que eu vou falar aqui, o que eu vou dizer para vocês. Não adianta vocês desejarem muito uma coisa, só que a vibração de vocês, o estado vibracional de vocês, não tá vibrando na mesma coisa que vocês estão desejando. E aqui eu vou tentar explicar da forma mais simples possível, para não ficar tipo namastê, entendeu? Por exemplo, eu acordo todos os dias e falo obrigado, meu Deus, obrigado, universo, enfim, no que você acredita, né? E eu não faço isso, mas enfim, eu tô colocando na suposição que você faça, e você fala assim: "Ah, que meu dia seja maravilhoso, que eu acorde bem, que hoje eu faça bons negócios, que meu trabalho seja muito bom", enfim, você vai falando aquelas afirmações positivas para o seu dia, ok? Perfeito. Só que aí você acorda e aí você já tá irritado com não sei quem, aí você já xinga não sei quem no metrô, no trem, no trânsito, aí você. Enfim, porque acontecem situações na nossa vida, puta, que nos deixa puto e tá tudo bem. Não é esse papo namastê que eu quero trocar com vocês. Vocês vão ter que reter as emoções de vocês. Vocês têm que observar as emoções. Então, se vocês estão nesse estado vibracional de muita irritabilidade, de muita raiva, de muita mágoa, de que você não consegue perdoar fulano, que você tá com pensamento obsessivo, não sei no que, no trabalho, naquele relacionamento, naquela pessoa do passado, enfim. Se você tá nesse estado vibracional, entende? Se você tem que observar essas coisas. Certas coisas que você vai pedir não vão chegar até você, entende? Primeiro você precisa trabalhar esse estado vibracional que você tá, para depois você atingir certas coisas que você espera. Por isso que a gente fala que quando a gente está muito voltado para o passado, muito apegado, com muita raiva, com muito medo, eu quero muito uma coisa, mas se eu tenho muito medo de ter aquilo, aquilo não vai chegar até mim. O que vai chegar até mim são desafios, são situações para eu vencer o meu medo. Entende? Então, assim, de alguma forma, as coisas sempre vêm até você. Só que você precisa, em vez de se revoltar porque aquilo não chega logo, não tem o que você quer, né? Vamos dizer assim. Você precisa observar os caminhos que você precisa seguir, os caminhos, os obstáculos, as diversidades que você precisa superar. Entende? Porque sim, às vezes queremos muito uma coisa, mas temos medo de ter. E aí não tem como, não vai te dar aquilo que você tem tanto medo, aquilo que você ainda guarda mágoa, aquilo que você ainda tem raiva, né? Ah, eu quero muito um relacionamento, mas aí eu fico muito pensando nos meus relacionamentos antigos e fico com medo de ter um novo relacionamento. O relacionamento não vai chegar. Vão chegar desafios, pessoas para você vencer os seus medos, as suas dificuldades, os seus bloqueios. Ah, eu quero muito dinheiro para comprar tal coisa. Só que aí eu gasto muito dinheiro com outras coisas. Então vão chegar situações,
oportunidades para você rever esses hábitos. Eu quero muito um trabalho assim, 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 né? Eu quero muito esse cargo no trabalho. Ok, então vão chegar, mas você não está pronta, não está preparada, não fez ainda, não investiu o suficiente, ainda coisas que você não aprendeu, situações, e podem ser não simplesmente relacionadas ao trabalho que você espera. Às vezes vai vir relacionados à sua dificuldade de colocar limites no seu chefe, às vezes vai vir as suas situações que você não consegue dizer não para as pessoas. E aí o seu tempo fica corrompido, você não consegue organizar a sua rotina, entende? Você não tem hábitos, de acordar cedo, de fazer suas atividades, de terminar as coisas no tempo certo, enfim. Tô colocando aqui N situações, tá? Mas o que eu tô querendo dizer é que, às vezes, a gente quer muito um objetivo, só que a gente não percebe que a gente tá recebendo sinais, vamos dizer assim, situações, pessoas no nosso caminho para a gente transpor esses obstáculos para conseguir esses objetivos. Então, hoje a reflexão é essa. Perceba se não é isso que está vindo até você. Entende? Em vez de você ficar, de uma certa forma, frustrado porque não consegue certas coisas, olhe para esses pequenos obstáculos, esses pequenos bloqueios, essas pequenas limitações que a sua própria vida está te trazendo para atingir essas expectativas. Se você tiver dificuldades ainda de entender tudo isso, né, fica aberto aqui os meus canais, as minhas terapias, para que a gente possa observar em qual ponto que você está, né, nessa jornada. E é isso, pessoal. Espero que todos vocês tenham uma ótima sexta-feira e um bom final de semana para todo mundo. E a gente volta para falar da próxima fase, já que a gente vai.